Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Olhem essa lindeza de viscose aqui, ó. Tô apaixonada por essa estampa e nós vamos cortar e costurar um vestido maravilhoso com decote quadrado, com manguinha. Não vai ter lastex atrás, mas a gente vai usar aquela técnica que eu ensinei aqui no canal de colocar elástico dentro dos túneis. Tá? Eu tenho aqui, gente, 1,90 m por 1,5 m de largura, tá? Essa minha viscose aqui tem 1,5 m de largura e eu tenho 1,90 m de tecido aqui pra gente fazer esse vestido maravilhoso, tá? Ele vai vestir do 40 até um 44. Então, antes de começar o corte, eu quero explicar aqui pra vocês que vocês sempre têm dúvidas de qual é a medida que eu uso aqui no corte do bojinho, tá? Então, para vocês terem uma noção bem direitinho de como eu acho essa medida, vocês vão fazer o seguinte, ó. Aqui tá uma parte da frente do meu busto, certo? Aqui é a parte das costas. Eu, tirando a medida do meu busto, eu vou passar a fita aqui. E eu tenho aqui, na circunferência, juntando costa e frente, eu tenho 1,4. 104 de busto. Mas, quando a Marília faz bojinho com corte, assim, né, aqui, ó, que vai fazer aquele contorno aqui no busto e tudo mais, eu uso a medida aqui da frente de uma lateral até na outra, contornando o meu busto, eu uso a medida de 56, tá? Porque é a medida de uma lateral do meu corpo até na outra, passando por cima do meu busto, beleza? E pra chegar no 104, se eu já tirei 56, sobra-me 48 centímetros para fazer a parte das minhas costas, tá? Então, é com essa base aqui que eu trabalho. Então, se vocês tiverem a medida total do busto e das costas, e aí vocês vão tirar a medida de uma lateral do corpo até na outra, aqui embaixo do sovaco ali, gente, ó, de um ladinho até no outro, passando por cima do busto, vocês vão ter a medida de vocês. O que sobrar, ou seja, o que faltar para chegar no 104, vocês vão trabalhar as costas de vocês aqui depois, ó. Aí, o que acontece? Vocês podem cortar aqui, colocar lastex aqui no meio, colocar elástico, colocar alcinha, fazer o ombro aqui e fazer manga e colocar elástico aqui no meio. Vocês podem trabalhar da forma que vocês quiserem essa parte das costas, respeitando o limite da medida que falta, juntando com essa, para chegar nessa medida aqui, ok? Depois dessa parte pronta, vocês vão fazer a cinturinha, vão fazer a saia, ou vão fazer aqui os shorts, né? Se forem fazer macaquinho, forem fazer o longo, se for fazer curtinho, se for fazer blusa curtinha aqui, ó, tá? Depois de fazer essa parte aqui e descobrir as medidas de vocês, vocês têm N modelos para vocês fazerem. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos pro corte do nosso vestido com decote quadrado e mangas. Vocês vão dobrar a viscose de vocês uma vez e vão dobrar mais uma vez. Vão tirar a medida lá de cima do ombro de vocês até embaixo do busto, mais uns 3 dedinhos, 3 a 4 dedinhos, tá? E já deixem uma folguinha assim de mais ou menos 1 centímetro para margem de costura. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, com 42 centímetros, tá? Meus 42 centímetros já posso cortar, ó. Com essa parte aqui, nós vamos fazer a parte da frente do busto, porque ela é toda dupla, tá? Então, vocês vão vir aqui, vão marcar o ombro de vocês. Eu vou marcar um ombro aqui, ó, de 19 centímetros. 19. Vou deixar um ombrinho de 9. Já vou vir aqui, ó, vou descer 1,5 centímetro e vou fazer a caidinha do ombro aqui, pode fazer no olho mesmo. Vou descer aqui, ó, essa descida aqui, vocês vão fazer a altura dela lá no corpo de vocês. Então, vocês vão pegar lá do ombro e vão vir descendo aqui, ó, e vão decidir a quantidade que vocês querem. Eu vou descer no meu aqui 17 centímetros. Eu vou fazer uma marquinha aqui, ó. 17. Aonde deu o ponto desse 17, não risquem ainda, tá? Só marquem o 17.
Vocês vão vir aqui e vão marcar 20 centímetros. No meu caso, eu marquei 20, porque eu peguei aqui, ó, a minha fita, coloquei aqui na minha frente e achei que essa medida ficou boa, tá? Porque a gente ainda vai fazer uma pencezinha camuflada aqui, vai ficar ótimo. Então, eu desci 17 e marquei 10, que deu bem certinho aqui onde eu desci, ó, né? 10 centímetros, beleza? Então, eu vou descer mais um pouquinho e vou jogar aqui a metade do meu 56, tá? Ó, 56 centímetros. Vou usar essa medida exata porque a gente vai colocar elástico nas costas, então vai ter margem de vestibilidade lá atrás do elástico. Então, aqui, ó, eu posso trabalhar com o meu 56, tá? Ó, marquei aqui o meu 56, ó, posso ir até lá em cima e já descer reto aqui, ó, tá lá embaixo, assim. Agora, eu vou pegar aqui, posso marcar, posso pegar o meu decote aqui e descer com ele aqui até no 10, ó. E agora, esse decote quadrado vai ficar desse jeito? Não, vocês vão vir aqui, ó, e vão descer uma linha reta até aqui embaixo. Desci essa linha reta, eu vou pegar daqui até aqui, ó, e vou marcar 19 centímetros, que é mais ou menos o meio do meu busto, ó. Tá? Aqui é a linha do meio do meu busto. E vou fazer uma pence aqui, ó, de 1 centímetro mais ou menos, ó. Que eu vou eliminar essa partezinha aqui, ó, tá? E aqui embaixo, eu vou tirar 2 para esse lado e 2 para aquele lado, tá? Então, se eu tirei 2 para aquele lado, 2 para esse, eu vou ter que curvar aqui, ó. Peguei uma régua curva e faço uma curva assim, ó. Ó. E aqui. Esse vai ser o trabalhado do nosso decote quadrado, tá? Então, aqui eu já fiz, trabalhei na linha do meu centro, aqui vai ser a minha cintura. Tenho aqui o meu 56, que é metade de 56, né? Vou pegar aqui, eu tenho o meu ombro de 9, vou pegar a minha reguinha das costas e vou colocar o M lá e o M aqui. Gente, essa cava é uma cava de 26, tá? 26 centímetros. Ó. Aqui. Fiz a minha cava da parte costas, mas, Marília, tu tá fazendo a frente, né? Já pode fazer direto à frente, sou acostumada a fazer os dois juntos, né? Aqui eu estou fazendo frente, só a frente, tá? Então, eu já posso vir com a minha reguinha só de frente aqui, ó. E já posso contornar bem, ó. Tá? Posso fazer a minha cava bem entrada aqui, que é a minha cava da frente. Depois eu vou usar minha reguinha de costa na hora de fazer as costas. Então, tá pronto o meu bojo, Marília? A princípio, sim. Marília, eu tenho bastante busto e quero fazer uma pence aqui, ó. Pra ele ficar mais aconchegadinho aqui no meu peito. Posso? Pode, já faz já. Ó, vou fazer uma pence aqui de 2 centímetros, ó. Pronto. Tenho uma pence, tenho o recorte do meu busto. Vou cortar agora pra vocês verem aqui, ó. Ó. Cheguei no meio. Vou vir desse lado aqui. Cheguei no meio, ó. O que vai sair aqui. Posso abrir o meu decote aqui. Estão vendo ali a minha pence? Ó. Vou ligar lá com aquele ponto. Daquele ponto eu vou vir reto, ó. Subindo aqui no meu decote. Olhem o que eu tirei aqui. Já posso descer meu ombro aqui. Já posso vir aqui na minha lateral. Deixo a minha pence, que tá 3 dedinhos aqui da cava pra cá, dobradinha assim, ó. E já corto ela aqui. Já salvo ela aqui também. E vou cortar minha cava frente, que é mais entradinha aqui, ó. Ó.
Olhem só, que lindeza! Essa parte aqui a gente vai eliminar e essa parte aqui a gente vai encaixar aqui. Aqui, ó, vai fazer a voltinha do meu busto. E aqui vai encaixar aqui, ó, formando o meu decote quadrado com o recorte bem em cima do meu busto, com pence lateral. Parte da frente tá pronta. Essa parte tá toda dupla, ó, aqui temos 2 e aqui nós temos 4, certo? Então, essa parte prontinha, deixa eu ver se dá pra usar essa parte aqui, não. Agora, a gente vai fazer a parte da nossa costas. A parte das costas vai ser dupla também? Vai ser dupla também. Então, pra fazer a parte das costas, ó, a gente vai pegar a lateral, deixa a pence assim presa. Ó, eu vou fazer... Deixa eu tirar a minha orelha aqui primeiro, ó. Vocês vão fazer uma dobra aqui. De uns 18 centímetros, tá? E vocês vão vir com a frente de vocês aqui e vão copiar aqui, ó. Ó. Lembrem de deixar a pence aqui presa, tá? Ó, assim, bem retinho aqui. Assim. Aqui na parte das costas, lembrem que essa cava aqui é a da frente, então a das costas, ela é mais light, ó. Ela não é tão entrada igual a da frente. Então, eu vou cortar aqui e vou fazer a minha cava aqui pras costas mais rasinha, ó. Então, eu vou ter aqui a minha parte das costas. Vou abrir ela aqui. E eu vou ter aqui as laterais da minha parte das costas. Certo? Olhem só. Aqui. A gente tem que ver se tá encaixando o nosso ombro direitinho aqui, né, ó. Eu acho que o ombro das costas ficou maior, ó. Tá vendo aqui? Aí, o que a gente faz? A gente vai tirar um pouquinho aqui, ó, de fora a fora até lá em cima, ó. Eles têm que estar igual. Então, se eu tirei daquele lado, eu vou tirar desse lado aqui também. Pronto. Duas partes das costas iguais. Minha frente. Agora, aqui, a gente vai fazer aquele esquema lá pra passar o elástico. Em vez de passar o lastex, nós vamos fazer um recorte duplo aqui pra fazer os nossos túneis e passar o elástico, tá bom? Ó. Vou pegar meu tecido aqui. Vou dobrar ele assim. Eu tenho essa faixa. Eu vou dobrar ela aqui, que eu preciso que ela seja dupla, né? Que aqui a gente vai fazer os túneis. Então, ó, minhas costas aqui. Minhas costas aqui precisa ter 48, ó. Vou colocar no 48 para vocês entenderem, ó. Eu preciso que a minha parte das costas tenha essa medida aqui para encaixar no meu corpo, beleza? Então, aqui no meio, quanto que ficou aqui no meio? Ficou 20 centímetros. Eu preciso de um recorte que tenha o dobro dessa medida aqui, ó. Pra mim fazer o trabalho de elasticidade com o elástico. Então, se eu tenho 20 de vão aqui pra fechar o 48, que dá a medida do meu corpo, eu preciso de 20 mais 20. Eu preciso de um recorte com no mínimo uns 40 centímetros pra franzir ele aqui e fazer o recorte do meu elástico aqui, ó. Então... Então, aqui eu tenho as minhas costas super flexível com um detalhe de elástico,
tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho o parzinho das minhas costas aqui, essa parte dupla, e a parte do meu recorte, que a gente vai fazer os túneis para passar o elástico aqui, também já certinha, bonitinha. Fechou a parte das costas, fechou a parte da frente. Agora, vamos cortar a nossa saia. Vamos fazer a nossa saia agora, ó, a gente vai pegar o nosso restante do tecido. A gente tem que tirar aqui a nossa saia e as nossas mangas, ok? A nossa saia vai ser uma saia simples, com 58 centímetros, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, na parte onde tá meu tecido dobrado, 58 centímetros. Aqui. Vou pegar a minha frente, ó, eu estou segurando a margem de costura aqui, ó, tá? Vou vir aqui, vou colocar meu corpinho da frente aqui, ó, onde deu meu 58. Posso cortá-la retinha? Posso, mas o ideal é dar uma inclinadinha pra cima, assim, ó, de uns 2 dedinhos, tá? Pra dar essa contornada aqui na saia, ó. E então, daqui, ó, fiz a minha cinturinha e daqui eu vou descer abrindo a minha saia, ó, tá? Não precisa ser tão contornada assim, pode ser mais de leve, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu não quero ela tão aberta, essa minha saia. E vem aqui embaixo, já sobe aqui, ó, uns 5 centímetros. Já vem aqui e bolei ela aqui. Parte da frente da saia, ok. Já posso cortar. Como ficou nossa saia, parte da frente. A parte das costas, agora a gente puxa o nosso tecido aqui. E nós vamos usar essa parte ali. Ó, encosta a parte da frente aqui. Vai puxar ela aqui, vai deixar uma margem ali, ó, pra vestibilidade do elástico. Temos que deixar espaço aqui pra nossa manga ainda, ó. Quanto que eu vou deixar de margem de vestibilidade ali na lateral? Já vamos marcar pra ver. Arrumem bem o tecido aqui, ó. A margem que vai ficar ali, ó, tem 6 centímetros. Tirando a orelha fora, vai ficar uns 5 centímetros de margem de acréscimo. 5 mais 5 vai dar 10 centímetros de margem de vestibilidade na parte das costas, tá bom? Já é o suficiente. Aqui, ó, vocês não vão contornar as costas igual a frente. A parte das costas, vocês vão cortar retinha, ó. Porque lá atrás tem o bumbum, né, gente? Então, aqui na lateral, ó, vocês podem cortar igual. A parte de trás do meu vestido também tá pronta, ó. Parte de trás são 2 saias que vão ser costuradas aqui. E ela vai ficar franzidinha, porque tem o recorte com o meu lastex que vai encaixar aqui na cinturinha da parte das costas, ok? Então, costas pronta. Frente do meu vestidinho pronto. Olha como as costas parecem mais compridas, ó. Porque aqui a gente deixou ela reta, ó. Então, ela acomoda bem o bumbum e não fica mais curto atrás do vestido, tá bom? Então, aqui, saia, costas, frente. Agora, vamos fazer uma manga charmosa aqui, né? Ó, agora nós temos esse pedaço aqui pra fazer uma manga, ó. Vou fazer uma manga soltinha. Vou dobrar assim. Meu tecido. Ou eu posso dobrar assim, acho que assim é melhor. Como que eu vou fazer essa manga? Eu vou pegar uma manga base, ou vocês pegam uma peça de vocês, coloquem ela aqui, onde dá o limite aqui, ó, tecido dobrado de vocês, coloquem o ombro aqui. E agora vocês vão decidir como que vocês querem essa manga. Querem uma manga normalzinha?
corta normalzinha. Quer uma manga bem soltinha? Puxa a manguinha pra baixo aqui, ó. Aqui, faz a cava aqui. E então, faz essa manga bem soltinha. Eu vou riscá-la primeiro pra vocês conseguirem ver, ó. Vou aproveitar todinha essa sobra do meu tecido, ó. Vou ir contornando a minha cava, depois eu vou acertar ela aqui com a minha cava lá, tá? Fazendo aqui a minha manga, ó. Aqui, ela vai descer assim, porque ela é bem soltinha. Ó, desenhei a minha cava. Posso até subir um pouquinho mais aqui, ó. Aqui. Então, eu vou contornar aqui, ó. Ó. E vai ficar uma graça. Tá com esse biquinho ali. Então, eu vou pegar minha frente, vou trazer essa minha manga aqui e vou encaixar aqui, ó. Ó. E ela vai ficar assim, ó, bem soltinho, tá? Então, é isso aí, ó, a manga tá ok. Pique no topo da manga. Olhem como ela ficou. Vai ficar super soltinha, maravilhosa. O comprimento dessa minha manga aqui ficou com 21. A abertura embaixo dela ficou com 67 centímetros aqui embaixo. Ela tem uma cava aqui de 26, ó. 26 centímetros. Embaixo aqui do braço ela ficou com 10. E a manga é isso aí. Então, frente, manga, costas, que a gente vai fazer o nossa técnica, né, do recorte com elástico, em vez de lastex. Saia, frente e costas. Vamos pra costura. Nós vamos pegar a parte das costas, ó, lateral, centro, costas. E vamos fechar aqui no meio das costas, ó, onde eu tirei a orelha lá. Fechei o centro das costas. Agora, eu venho com a minha parte da frente da minha saia e fecho as laterais. Essa parte da saia, eu fechando aqui as laterais, gente, é só fazer limpeza. Aí, eu vou fazer limpeza nessas costuras das laterais e já vou fazer uma bainha aqui, ó. Dobrando meio e dobrando 1 centímetro e a parte de baixo do nosso vestido vai estar toda pronta. Saia pronta, ó. Peguei aqui, fiz limpeza nessa costura das costas e das laterais. Agora é só fazer a barra. Barra pronta. Aqui, gente, ó, a parte de trás fica maior, né? Porque a gente deixou aquela margem, olhem só como a parte de trás cai ali maior, é assim mesmo, que tem que ficar na altura do joelho, mais ou menos. Agora, a gente vai pegar aqui e fazer as pences do recorte da nossa frente, que a gente fez pence, né? Pra ele ficar assim, super maravilhoso no decote. Então, a gente vai pegar os 4 tecidinhos da frente, ó. E vamos fazer essa pence aqui, ó, entrando no máximo 10 centímetros. Vou entrar aqui uns 9 centímetros, ó. E nós vamos fazer essa pence. Então, temos as duas laterais da frente prontinhas com as nossas pences. Vamos pegar o centro aqui, ó, do nosso decote. Para as meninas aí que vão comprar o molde, ó, a parte de cima tem um pique, tá? Porque a parte de cima é mais larga do que a parte de baixo. Vejam aqui, ó. A parte de baixo ali é mais estreita. E a parte de cima um pouquinho mais aberta, tá? Tem que cuidar pra não trocar essas duas pontas. Até na hora que vocês forem fazer aí, o pessoal que vai cortar sem molde, cuidem. Façam um pique pra vocês diferenciar qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. Ó, fiz a costura, vou dobrar aqui. Essa partezinha ali vai ficar pro avesso. Eu já posso fechar aqui, ó. Frente, tá pronto. Agora, eu venho aqui, ó. Vou abrir a minha frente aqui, vou colocar aqui, ó.
assim. E vou costurar, ó, tem um pique aqui e um pique ali, ó. Vou juntar os 3 piques, ó, do recorte e do centro do busto e vou fechar, ó. Faz a curvinha direitinho e vem até aqui em cima. Ó, fiz esse ladinho. Agora, eu pego o outro lado, mesma coisa, ó. Vou abrir aqui. E vou colocar o meu recorte aqui e vou fechar assim. Ó, pinta bem as pontinhas. Feito essa parte, agora vocês vão pegar, ó, essa parte aqui é a parte do direito, tá? O que não tem costura aqui no meu decote, beleza? Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão virar aqui na parte que é do avesso, ó, onde tem essa costurinha ali, e vão virar isso aqui, ó, virando a costura pro avesso, ó. Vão abrir aqui e vão fazer um pesponto nessa parte aqui, ó. Segurando a costura aqui pro lado do avesso, ó. Aquele lado lá é o direito da nossa peça, tá? Abram bem aqui, ó, pra fazer a curvinha do busto bem direitinho. Ó. Aí, o que vai acontecer? Do avesso fica pespontado, do direito fica sem costura. E essa costura ali não vai deixar o avesso ficar virando aqui, ó. Vai deixar isso aqui bem firme aqui no direito de vocês, ó. Que tem a sobra pro nosso busto, ó. Certo? Agora, eu vou virar aqui, ó. E vou pespontar esse lado também do avesso, ó. Virando essa costura aqui pro avesso. Ó, lá tá meu direito. Ó. E a nossa parte da frente está super pronta. Agora, aqui na parte da frente, ó, eu já vou fixar ela aqui, ó. Ó. Aqui as pences nós vamos virar uma pra baixo e uma pra cima, pra não ficar grosso aqui na lateral. E vamos fechar. Já pode passar aqui embaixo também, pra juntar as costuras. Ó, vai vir contornando aqui, ó, e preparando essa frente. Pence uma pra baixo e outra pra cima. Vamos contornar nossa cava. Aqui na cava, ó, às vezes fica assim, ó, um ladinho maior do que o outro, porque a gente pespontou ali. Aí, vocês alinham e deixam aquela sobrinha ali, tá? Ó. Aqui que eu tô falando, ó. Estão vendo aqui que sobrou um pouquinho, ó? Parte do forro tinha ficado um pouquinho maior, ó. Estão vendo? Isso acontece. Aí, quando vocês forem costurar, vocês vão alinhar. Então, olhem aqui a parte da minha frente do meu vestido decote quadrado prontinho. Olhem que lindo. Ficou perfeito. A gente já reserva agora a parte da frente que já está pronta. As nossas mangas. A gente já pode fechar aqui, ó. Embaixo do braço, pra daí fazer limpeza e fazer a barra. Limpeza feita aqui, ó, embaixo das duas mangas. E agora, Marília, como que eu vou fazer bainha nessa manga de ponta aqui, ó? Porque embaixo do braço ficou esse bico, né? Aqui, gente, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão começar... Deixa eu tirar esse fio. Dobra bem fininho, dobra mais uma vez fininho, assim, ó. E começa a fazer a barrinha de vocês aqui nessa manga que é boleada, né? Ela é uma manga soltinha, boleadinha. Então, vem fazendo essa barra fininha. Quem gostar de fazer bainha lenço, pode fazer bainha lenço também. Ó. Vem fazendo essa barra assim, ó. Bem fininha e delicadinha. Quiser passar limpeza de over aqui antes, pode também. Ó, e agora,
vai chegar aqui no finalzinho do bico, ó, onde eu comecei. Aí, agora aqui, a gente dobra assim, dobra aqui e dobra mais uma vez ali, ó. Ó. E vai finalizar o bico bem aqui na costurinha, ó. Ó. Então, arremata. Ficou uma costurinha assim, ó. Ó, o avesso. Bem bonita de biquinho embaixo do braço, ó. Que a nossa manga vai ficar com esse bico aqui. Daí é só passar a nossa barrinha agora. Prontas, reserva também. Agora, vamos para a nossa parte das costas, né? Ó, temos aqui as duas laterais das costas. A gente deixa reservadinho por enquanto. E vamos pegar o meio aqui das costas, ó. Que tem... A parte que tem 40 centímetros aqui, ó, é de lado. Ele tem de altura aqui 46 e de largura 40. Então, a gente vai dobrar aqui. Ele vai ficar com 23 de altura, tá, gente? Ó, ficou com 23 de altura e 40 de largura. Então, nessa parte aqui, nós vamos colocar os nossos elásticos. Nós vamos fazer os túneis, né? Eu vou fazer os túneis aqui de 1 centímetro, mas eu vou usar o elástico de 5 milímetros, tá? Ó. Eu vou fazer esses túneis bem retinhos aqui, ó, bem lindinhos, de fora a fora. Então, aqui agora, meus túneis prontos. Eu vou pegar aqui meu elástico, que eu vou usar um elástico de 5 milímetros, pra passar aqui. E vou passar agora em todas as minhas carreirinhas, tá? Eu vou amarrar aqui na pontinha do meu passador, ó. Esse passador aqui é um aramezinho soldado na ponta. Mas tem pra vender uns passador bem legais também nas casas de aviamentos, tá, ó? Agora eu vou passar aqui, ó. Vai ser bem rapidinho. Eu vou ir passando em todas as minhas carreirinhas. Eu vou passar em umas 3. Ó, vou nessa, daí agora eu volto nessa. Puxo mais meu elástico aqui, ó. Ó. Vou voltar nessa. Eu tenho que deixar esse meu elástico aqui depois com 20 centímetros. Então, eu vou fazer de 3 em 3, ó. Ó, passei em 3, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou segurar aqui. E vou ajustar, olha aqui. O elástico tá aqui, ó. Eu vou ajustar essas minhas 3 carreirinhas aqui agora na medida que eu preciso. Então, eu vou ir fazendo esse processo de 3 em 3, ó. Vou segurar aqui, aqui, e vou ver se deu os 20 centímetros que eu preciso. Puxar mais um pouquinho e já vou arrematar aqui, ó. Ó, fechei essas 3. Fechei as 3 aqui, então, eu tiro o excesso, ó. Eu tenho aqui a pontinha, essa pontinha, olhem só que fácil, ó. Aqui, confiro se tá com os 20 centímetros de distância que eu preciso aqui, né, lá para minhas costas, para não ficar frouxo. Ó, 20 centímetros é o que eu preciso. Então, eu arremato aqui e posso cortar. Então, vai ficando assim, olhem que lindo que fica esse acabamento, gente. Então, eu fiz 3 carreirinhas, 3 túneis. Vou fazer de 3 em 3 até chegar aqui no final, tá? Ó, o final aqui, ó, ficou uma carreirinha bem na pontinha, ó. Ó, ficou só essa sobrinha aqui, ó, tá? Então, eu vou ir fazendo agora esse mesmo processo aqui de 3 em 3 até chegar no final. Olhem aqui, gente, ó, meu recorte todo pronto, ó. Eu fui deixando as argolinhas aqui, ó, eu fui passando tudo, ó. Fiz num elástico só, até aqui embaixo, ó. Agora, é só arrematar aqui nas pontinhas. O meu recorte ficou aqui com os 20 centímetros que eu precisava. Agora, eu só vou vir aqui, ó,
E vou passar a costurinha aqui, prendendo as pontinhas do meu elástico aqui, ó. Então, eu posso cortar, ó, as sobrinhas aqui. Ó. E distribuir aqui meu franzido. Pra então, ó, distribui bem certinho. Pra então, vir aqui desse ladinho, ó. E prender as pontinhas desse lado aqui. Também, ó. Aí, corto só essa pontinha ali, ó, das argolinhas que passou. Então, eu passei o elástico no meu passador e fui passando, e agora é só eu ajeitar aqui, ó. Ó, meu recorte lindo, maravilhoso, todo prontinho. É um processo um pouquinho demoradinho, porque tem que passar carreirinha por carreirinha, mas, como eu falei, vale a pena, né? Então, agora, aqui, pra finalizar o nosso vestido, nós vamos pegar um dos recortes, colocar aqui dentro, recorte das costas agora, ó. Coloco meu recorte de elastex aqui dentro e fecho. Coloquei desse lado, colocar do outro lado igual, ó. Recorte colocado, olhem só, do avesso e do direito, que lindo que vai ficar. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá na frente, ó. Vamos abrir assim. E vamos tombar essa costura ali para um dos lados, que vai ser o lado do avesso. Agora, ó, eu tô com o direito pra cima, pro lado que vai ficar pro direito, ó, que não tem a costura aqui, que do avesso tem a costura. Com o direito pra cima, vocês vão pegar a frente de vocês, que caiu no chão. Peguem a frente, coloquem direito com direito. E aí, então, vocês vão vir aqui no ombro, ó, vão colocar a frente encostadinha aqui. E vão fechar assim, ó, bem certinho a frente lá dentro. Vocês vão fechar o ombro aqui, ó, unindo assim. Remata bem ali. E fecha esse ombrinho aqui bem direitinho. Então, quando vocês desvirar assim, ó, o ombro fica assim lindo, ó, tá? Ó, fica bem certinho aqui na ponta, ó, você tem que encostar bem. E do avesso, ó, os dois lados tem costura, ó, segurando e firmando aqui o nosso decote, beleza? Então, eu fechei o ombro deste lado, vou fechar o ombro deste lado também. Ficou bem bonito aqui, ó, essa costurinha, né, não ficou degrau. Então, olhem só, gente, frente e costas pronta, olhem que lindeza. Nossas costas, nosso ombro, nosso decote maravilhoso. Prontinho. Agora, já posso vir aqui na lateral e também posso fazer embutido aqui na lateral, ó. Vou fazer esse ladinho aqui e esse ladinho aqui, ó, eu vou virar por lá, ó, assim, e vou fechar a minha lateral aqui com a minha frente dentro do recorte das costas. Precisa segurar aqui, ó, e fazer essa costura aqui. Faz uma costura bem reforçada. Então, a lateral do meu vestido vai ficar assim, ó, embutida do lado do avesso e embutida do lado do direito. A única costura que vai ficar aqui é a costura da nossa manga, beleza? Então, agora eu vou embutir o outro lado também. Vamos pegar a nossa saia. Aqui as costas, aqui a frente. E vamos virar assim, ó. E vamos colocar lateral com lateral. Então, agora aqui, ó, é só fazer a união da cintura aqui do nosso corpo, ó. Vou unir aqui a frente. Costas, ó, vai sobrar saia e o corpo vai ficar mais presinho. Então, vocês vão puxar aqui, ó,
esticar a parte do corpinho pra encaixar na saia, ó. E vai passar aqui por cima como se estivesse fazendo lá no Lastex. Ó. Vou passar por cima de um dos elásticos ali, ó. Tô passando por cima de um elastiquinho, ó. Aí ele vai franzir a minha saia lá de baixo, ó. Então, corpo aqui feita a união, olhem só. Frente. Costas, aqui a nossa margem, ó. Show de bola. Agora falta o quê? Falta só a nossa manguinha. Mas falta ainda fazer uma costurinha aqui, ó, na nossa cava. Porque sempre a parte de baixo fica assim, ó, com uma beiradinha a mais. Então, a gente vai fazer uma costurinha aqui, que nem a gente fez na frente, arrumando bem a cava, pra não correr o risco de pregar a manga e escapar, né, gente? Ó. Aí, agora você fez essa costurinha, você vem aqui e tira aquela rebarbinha ali que tá sobrando, ó, de um dos lados, tá? Tira assim, aqui nas costas. Vem aqui na frente, que também ficou uma rebarbinha, tira, pra quando a gente prender a nossa manga, ela ficar bem certinha, bem costurada e não abrir. A gente pode vir com as nossas mangas, né? Vamos vir com a nossa manguinha, que já tá com a bainha pronta. Vamos prender ela aqui embaixo do braço. E vamos distribuir pra ver se a gente não vai precisar embebedar, porque ela foi cortada bem curvadinha, né? Então, a gente coloca o pique de cima da manga no ombro, bem certinho. E vamos ver se a gente já consegue distribuir ela de primeira aqui. Se não, a gente tem que embebedar ou fazer um franzidinho, tá? Quando a gente corta a manga assim, no olho e corta ela bem bolhada, às vezes o tecido trabalha bastante. Mas aqui, ó, a gente vai conseguir encaixar ela bem direitinho. Então, vocês marquem o meio aqui, embaixo do braço. Ó, costura com costura. Em cima do ombro e testem pra ver se já vai dar, né? Pra vocês não terem o trabalho de colocar e depois ter que colocar de volta, ó, que vai dar bem certinho, ó. Tem uma folguinha de manga, mas eu consigo distribuir aqui na costura, ó. Vou ajeitando aqui a curvinha da manga, ó. Ela é bem curvadinha, ó. Vou quase embebedando, ó. Essa não vai precisar embebedar, mas se precisasse, era só ir acomodando a manga ali bem direitinho, ó, porque ela tem uma curva nessa manga. Então, a gente tem que ir fazendo a curva assim, ó, bem direitinho pra não fazer pregas. Ó. Colocada. Duas mangas prontinhas, gente. Agora, eu vou só fazer a limpeza dessa costura aqui. O que que é essa limpeza? É passar uma costurinha de over aqui, overlocar, tá bom? Aqui, gente, o nosso vestido no corpo. Olhem que gracinha que ficou. Maravilhoso, a manga ficou justinho, mas tá confortável, super confortável. O ombro aqui também tá bem seguro, ó, o meu decote não abre quando eu me abaixo, ó. Tá super, super confortável. Lembrando que aqui a gente usou a técnica do elástico, e o elástico, ele puxa um pouco mais do que o Lastex, então por isso que ele tá assim, ó, bem grudadinho aqui, tá? Eu tenho margem ainda, ó, só que ele pressiona um pouco mais porque o Lastex é mais molinho e o elástico, a gente tem que, né, ver ali pra deixar uma folguinha a mais se você não quiser assim bem justinho. Mas eu amei ele assim bem justinho, ó, marcando bem aqui o corpinho e descendo a saia soltinha. Então, é isso aí. Pra quem gostou, já deixa o like, comenta, compartilha. Lembrando que a modelagem vai estar disponível lá no meu WhatsApp, né? Esse WhatsApp que tá aqui na tela, nesse tamanho aqui, tá bom? Pra quem quiser adquirir a modelagem, já vai estar disponível lá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.